flexibilização e sociedade. Um tema que pode muito bem ser utilizado na geografia, na sociologia, para algumas discussões filosóficas. Tá? A gente está inserindo essa discussão dentro das aulas, prioritariamente de nono ano, de primeiro e segundo ano do ensino médio. A terceira revolução industrial, ou revolução tecnológica, ocorrida a partir dos anos 70, automatizou o trabalho, introduziu a informática e a robótica, desenvolvendo a capacidade de acumular, armazenar, processar e distribuir informações. Num momento imediatamente posterior, ao toyotismo e também anterior ao fordismo e ao taylorismo, tá? Que dão a liga ali do movimento da indústria do século XX, basicamente. A maneira de produzir transitou da rigidez das formas de organização taylorista-fordistas, nas quais cada pessoa detinha um posto de trabalho e uma máquina, para a flexibilização na produção, no trabalho e nos mercados. Isso não significa que a produção fordista tenha desaparecido, mas que essas formas de produção podem até coexistir em uma mesma empresa, quando se combinam elementos do fordismo, do taylorismo e de sistemas flexíveis de produção. Essa reorganização da produção, baseada na inovação de equipamentos, na flexibilidade de tempo e de mão de obra, na redução do custo e no controle da qualidade, é denominada reestruturação produtiva. O geógrafo britânico David Harvey alerta que nas condições da produção capitalista, a socialização do trabalhador envolve o controle social amplo das suas capacidades físicas e mentais. O maior controle do trabalho contribui para a acumulação do capital e ele acontece também fora do local de trabalho, estimulando a familiarização do trabalhador com os objetivos da empresa e convencendo-o a participar e a cooperar com o processo produtivo. Estratégias típicas das novas formas de gestão do trabalho. Um exemplo desse envolvimento integral com o trabalho são aqueles trabalhadores que, por meio de celulares e computadores, permanecem à disposição da empresa, além do horário previsto em contrato. Presente na indústria e nos serviços, a produção flexível acontece por encomenda, utiliza técnicas que produzem mais em menos tempo e com menor número de trabalhadores. Ela se diferencia tipicamente da produção fordista, que é baseada na produção em massa, com altos níveis de estoque e rígido controle sobre o trabalhador. O uso de máquinas complexas na agricultura, por exemplo, permitiu o cultivo de extensas áreas rurais que favoreceu a competição na venda mundial de grãos, mas reduziu drasticamente o emprego de trabalhadores. No Brasil, particularmente, isso foi muito importante para a economia agrícola. As grandes empresas agrícolas, o agronegócio brasileiro hoje é o maior do mundo, muito graças a esse tipo de flexibilização. Por outro lado, o emprego no campo hoje anda bem escasso. A flexibilização e a sociedade. Embora a forma como a produção é organizada não dependa do Estado, este exerce um papel crucial no desenvolvimento da economia. Assim, no sistema taylorista-fordista de produção, há maior intervenção do Estado na economia. Ele regulamenta as negociações entre o capital e o trabalho, oferece formação técnica ao trabalhador e regula as atividades capitalistas e de interesse nacional. Quando a produção se tornou mais flexível, o Estado tendeu a reformular seu papel, buscando atrair investimentos externos e legislar pela desregulamentação ou flexibilização das relações de trabalho. Os sistemas flexíveis reduzem os estoques ao aprimorarem a logística interna e externa das empresas, por meio da organização de transportes e de abastecimento. Logística é a área em que se ocupa do planejamento, do abastecimento e da organização dos materiais e produtos de uma empresa. Com essa reestruturação da produção, o capital se prepara para enfrentar crises, concorrência, oscilações econômicas, impasses técnicos, além de poder regular o uso da força de trabalho diante de tantas mudanças. Ser flexível significa realizar diferentes tarefas e fabricar diversas mercadorias na mesma linha de produção. No entanto, ser flexível significa vínculos de trabalho mais frouxos e formas variadas de contratação, menos protegidas pela legislação do trabalho, com jornadas de trabalho cada vez menos definidas. Flexibilizar as relações trabalhistas
têm um papel importante, visto que tendem a economizar mão de obra. Porém, as tecnologias que potencializam as transformações, por serem elas os meios, as ferramentas, os equipamentos que permitiram e permitem a organização de novos formatos de empresa, de formas de trabalhar e de relações sociais, transforma-se num grande vilão, pois, sem contrato de trabalho fixo, o trabalhador deve estar à disposição da empresa 24 horas, sem a certeza de que será chamado para trabalhar. Esse resultado, que ocorre no âmbito também da política, é chamado atualmente de trabalho ultraflexível. Por força das pressões do mercado e de seus representantes, governantes e legisladores são levados a desregulamentar o trabalho, suprimindo direitos que garantiam a segurança e a proteção do trabalhador. A ideologia neoliberal é um dos fatores que sustentam e alimentam muitas mudanças no mundo do trabalho. Uma das consequências do capitalismo financeiro e do capitalismo informacional atual, com forte caráter especulativo, são as crises econômicas, como a que sacudiu a economia mundial em 2008, provocada por um descontrole financeiro de crédito imobiliário ocorrido nos Estados Unidos. Nos anos seguintes, esses acontecimentos desdobraram-se numa grave crise político-econômica mundial, com reflexos em diferentes setores e países, levando milhões de trabalhadores de todos os níveis de escolaridade e qualificação ao desemprego, não só nos Estados Unidos, como em muitos países emergentes. O neoliberalismo é uma corrente política e teórica que constrói a ideia de uma sociedade a partir de dois parâmetros: a liberdade dos indivíduos e o funcionamento do mercado. É inspirado no liberalismo clássico, que defende um capitalismo livre de regras e regulamentações. O neoliberalismo rejeita a intervenção do Estado na economia e valoriza a superioridade do mercado na vida social, incentivando a concorrência e a liberdade de iniciativa como mecanismos capazes de assegurar a soberania do consumidor, o crescimento da riqueza e o desenvolvimento humano. Considerado como ideologia política da classe que detém o capital na globalização, o neoliberalismo entende que cabe ao Estado manter o equilíbrio entre os preços das mercadorias e dos salários e atentar para temas como a redução dos gastos públicos. Diante das crises sucessivas de acumulação e das mudanças no jogo de forças econômicas mundiais, o capitalismo passou a privilegiar o setor financeiro, ou seja, aquele que engloba bancos e bolsas de valores. Governos de países em desenvolvimento, influenciados pela ideologia política neoliberal, procuraram atrair, a partir das últimas décadas do século XX, recursos vindos dos países mais ricos, via bolsa de valores, sobretudo, para o seu desenvolvimento. Esses investimentos externos nem sempre foram aplicados na produção de bens e de serviços locais, desvinculando-se da necessidade de criar empregos, distribuir renda e ampliar o mercado consumidor. Com isso, ocorreu maior concentração de riqueza, com uma minoria da população consumindo parte significativa das riquezas e a maior parte da população tendo acesso restrito aos bens produzidos. É de se pensar, não é?